Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelim. Bora falar um pouquinho do pós-jogo entre Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 3, partida válida pelo mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. A fase, mais precisamente, era a quarta de final. O Cruzeiro havia perdido o primeiro jogo em casa e tinha que ir lá no Sul, no Paraná, reverter o placar. E assim o fez, cara, numa partida, cara, que partida boa. Vou falar um negócio muito honesto com vocês. Eu tenho acompanhado os jogos do Sub-17, Sub-20, Série B, Série A e, sinceramente, do fundo do coração, fazia tempo que eu não vi uma partida tão boa, tão movimentada, com tantas chances de gol, tantas defesas boas, bola na trave, rede balançando, pênalti. Enfim, fazia tempo que eu não vi uma partida de futebol tão boa e tão agradável, tanto é que os 90 minutos passaram assim, num piscar de olhos. Então, desde já, os meus parabéns ao Sub-17 do Cruzeiro, que conseguiu aí eliminar o Furacão, que havia sido o primeiro colocado do seu grupo na fase de classificação, enquanto o Cruzeiro havia sido o quarto. Então o Cruzeiro foi a campo com esses jogadores aí. Primeiro soltar a arte do Cruzeiro, né, que fala dos relacionados. Otávio no gol, Ítalo lateral direito, Maicon e Pedrão na zaga e Hugo na lateral esquerda. Meio campo formado por Vitão, Matheus Xavier e Japa. Aberto de um lado, Matheus Maia, na direita, o Joseph, e lá no comando de ataque, o Vitor Roque. A disposição tática dentro de campo fica assim, nessa foto que eu vou mostrar aí para vocês. Otávio no gol, a linha de 4 ali, né, com o Ítalo, Maicon, Pedrão e Hugo. Vale lembrar que nesse time aí, o Maicon estava substituindo o zagueiro Wendel, não sei o motivo dele ter ficado fora, provavelmente suspensão pelo terceiro cartão amarelo, assim como lá na esquerda o Nakamura, que é o titular, também teve fora. Meio campo titular, Matheus Xavier ao lado do Vitão, o Vitão um primeiro volante, o Matheus Xavier um segundo volante, o Japa, camisa 10, que até outro dia era chamado de João Wellington, na direita Joseph, lá na esquerda Matheus Maia, e no comando de ataque Vitor Roque, que é, sem sombra de dúvidas, o destaque desse time. Tendo posto aí à disposição do time para vocês, vamos falar da partida. O Cruzeiro precisava reverter o placar e desde o início do jogo ele foi atrás, cara. Foi muito bacana ver a intensidade do Cruzeiro, né, a forma com que eles queriam realmente buscar o placar. Às vezes, por serem, né, jogadores muito jovens, acabam tomando decisões erradas. Praticamente todos os jogos dessa categoria acabam tendo erros individuais ali. Então o Cruzeiro conseguiu abrir o placar logo no primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio, onde cobrança feita pelo Japa, onde o Matheus Maia, dentro da área ali, conseguiu cabecear uma bola meio mascada, mas acabou morrendo nos fundos da rede. Então, nisso, o Cruzeiro já tinha jogado a pressão para cima do Atlético Paranaense, só que o Cruzeiro ainda assim não parou de atacar, cara. O Cruzeiro queria buscar o segundo gol, nisso tinha volume de ataque, em contrapartida dava algum espaço lá atrás também. Tanto é que o Atlético Paranaense chegou ao empate ainda no primeiro tempo com o Emerson, que é um ponta esquerda lá, talvez o principal jogador do time deles. O cara é bem alto, já tem um porte físico interessante e ele realmente sabe o que fazer com a bola nos pés. Então foi um lance onde o Cruzeiro acabou dando mole, para ser bem honesto com vocês. Uma bola ali que parecia segura, o Pedrão deixou para o goleiro Otávio, o Otávio deixou para o Pedrão e no final das contas ninguém tirou a bola. E o Emerson acabou tocando ali, meio que caindo, meio de carrinho, e a bola foi morrer lá dentro do gol. É como eu disse, nesses jogos de categoria, as tomadas de decisões ainda não tão aperfeiçoadas assim, coisa que a gente vê também no profissional, né, que é um tal de tomar decisão errada que não está no gibi. Então o zagueiro deixou para o goleiro deixou para o zagueiro, ninguém pegou, e o atacante oportunista foi lá e empurrou a bola para dentro do gol. Terminado o primeiro tempo, o Cruzeiro, na minha opinião, dominava a partida, era quem tomava a iniciativa do jogo. Desde a primeira partida, para ser bem honesto, eu esperava mais do Atlético Paranaense. Pensava que a postura defensiva deles no outro jogo, onde eles acabaram ganhando por 1-0, seria mais uma tática por estar jogando fora de casa. Mas hoje, mais uma vez, eu achei que o Cruzeiro foi quem teve a bola nos pés, quem ditou o ritmo da partida. E o Atlético Paranaense meio que ficou naquela de um time reativo. Conseguiu o seu empate ali, beleza, foi pro intervalo. Início do segundo tempo, eu achei que até os 10 minutos ali do primeiro tempo o Cruzeiro estava bem, né, mas ainda assim estava dando jogo. A partida foi competitiva todo o tempo. O Atlético Paranaense, né, antes do segundo tempo, conseguiu igualar, teve suas chances também. Inclusive, o goleiro Otávio, que havia falhado no lance do primeiro gol do Atlético com o Pedrão,
acabou defendendo um pênalti, cara, quando o Atlético teve a oportunidade de pular na frente do placar no Cruzeiro, e o goleiro Otávio, mais uma vez, pegando pênalti por esse time sub-17 do Cruzeiro. Ele vem demonstrando que isso é uma característica dele, que ele realmente é um bom pegador de pênalti. Se eu não estou enganado, ele já havia pegado um pênalti na primeira rodada do campeonato, ainda lá na fase de classificação, quando o Cruzeiro venceu... Eu não sei quem que o Cruzeiro venceu. Enfim, minha memória não me permite trazer esse dado correto, mas o goleiro Otávio já havia defendido um pênalti nesse Campeonato Brasileiro, e hoje, cara, ele defendeu um pênalti que pode ter valido a classificação do Cruzeiro. Porque se a gente pula atrás do placar, se o Atlético Paranaense vira a partida, aí, meu amigo, eles iam montar uma retranca, sair no contra-ataque, ia ser aquele jogo burocrático. E o Otávio, apesar daquela falha no primeiro gol, né, em conjunto com o Pedrão, ele manteve ali a calma, né, o psicológico, a concentração, e conseguiu fazer uma defesa muito importante, num pênalti bem batido, inclusive. Achei uma baita defesa dele, o que deixou o jogo, né, empatado ainda, e aí o Cruzeiro estava mais vivo do que nunca na partida. Aos 20 minutos, mais ou menos, o Cruzeiro chegou à virada com quem? Com quem? Quem marcou o gol da virada do Cruzeiro? Vitor Roque, pessoal. Vitor Roque, que jogador. Ele que não estava presente no primeiro jogo quando o Cruzeiro perdeu em casa por motivo de suspensão, voltou nessa partida. Teve alguns momentos meio apagados ali, o que é, de certa forma, compreensível por se tratar de um centroavante que muitas vezes, né, precisa ser municiado, a bola precisa chegar nele. Então, o Vitor Roque teve seus momentos apagados no jogo, mas é impressionante, cara, como que fede gol o Vitor Roque. Cara, é impressionante. Ele tem presença de área, sabe se movimentar, boa finalização. É impressionante, cara. Para quem tem acompanhado os jogos do Sub-17 aí, com certeza tá ligado no que eu tô falando. E é olho no Vitor Roque, que tem tudo para caso continue se destacando assim, evoluindo, fazer muito sucesso no nosso time principal. O gol marcado por ele, que fez o 2-1 pro Cruzeiro, foi também de cobrança de escanteio, batida pelo Japa mais uma vez. Nessa cobrança de escanteio não foi uma finalização direta dele, a bola ficou rebatendo dentro da área ali, bate num, se perde, o outro não tira, e aí ele achou uma finalização do nada e fez o gol pro Cruzeiro, gol importantíssimo, dando a virada ao Cruzeiro. Nesse momento a partida estava indo a pênaltis, porque, né, o confronto estava ficando 2-2 no agregado, então a decisão estava indo para os pênaltis, quando nos 41 minutos do segundo tempo, Cruzeiro foi e conseguiu fazer o 3-1. Com uma jogada dentro da área, o Vitor Roque dominou uma bola de costas para o marcador, e lá na ponta esquerda, porém dentro da área, ele fez um cruzamento para o meio ali, mais ou menos na marca do pênalti, e o Robert, que havia entrado no decorrer da partida, finalizou fazendo 3-1 para o Cruzeiro. Então o Vitor Roque, que já havia sido decisivo fazendo o segundo gol do Cruzeiro, acabou dando uma assistência para o Robert fazer o terceiro gol do Cruzeiro. E nesse momento, pessoal, mesmo o Cruzeiro jogando fora de casa, ele estava em cima do Atlético Paranaense. Que prazeroso foi assistir a partida, né, da garotada do Cruzeiro hoje, cara. Foi um jogo muito corrido, muito intenso. O Atlético Paranaense teve suas chances também, tanto que o nosso goleiro Otávio pegou um pênalti e fez pelo menos uma ou duas ótimas defesas, realmente defesas que poderiam ter gerado gol. Se eu não me engano, eles tiveram uma bola na trave também. O Cruzeiro teve 3, uma com o Vitor Roque, uma com o próprio Robert, se eu não estou enganado, ou com o Matheus Maia. Então o Cruzeiro teve 3 bolas na trave, o Vitor Roque na finalização perfeita. Cara, muito além do que fazer gol, é impressionante a leitura de jogo que o Vitor Roque tem também, que ele sabe se movimentar. A gente no time principal às vezes tem sofrido com isso, né, com atacantes que apenas sabem correr, mas correm, né, na direção muitas vezes errada. E no jogo contra o Botafogo a gente pôde ver o Wellington nem fazendo o facão para receber a bola em velocidade, e essa movimentação o Vitor Roque faz direto no time sub-17 do Cruzeiro. Tanto é que em uma das bolas que ele finalizou na trave foi esse tipo de movimentação que ele recebe do Matheus Maia pela esquerda, fazendo o facão, entra na área, finaliza e a bola bate na trave. Então o goleiro do Atlético Paranaense hoje teve uma participação interessante também, mas foi um jogo muito corrido, cara, muito intenso, de várias oportunidades, e que no fim das contas o Cruzeiro foi mais eficiente, conseguiu fazer os seus gols, né, teve o maior poder de finalização lá na frente e coroa, cara. A gente sabe que o futebol não é justo, não é mérito, não é justiça, mas essa classificação do Cruzeiro coroa o time que
na ida e na volta foi mais corajoso. O Cruzeiro propôs o jogo dentro de casa e propôs o jogo também fora de casa contra o líder do outro grupo, cara. O Cruzeiro havia sido o quarto colocado e o Atlético Paranaense o primeiro. Então, muito bom ver a ousadia, a personalidade desse time do Cruzeiro, que após ter entregado, entre aspas, um gol para o Atlético Paranaense, o goleiro teve personalidade para defender o pênalti e o time como um todo, apesar de eu não ter achado que teve hoje um destaque tão grande individualmente falando, o coletivo do Cruzeiro funcionou muito bem, foi lá, buscou o placar. Quando estava 2-1, indo para os pênaltis, o time martelando, até conseguir o terceiro gol. E mais do que justa essa classificação para o Sub-17 do Cruzeiro, que na próxima fase, agora na semifinal, pega o Vasco, que acabou desclassificando o Palmeiras, se eu não estou enganado. Então Cruzeiro e Vasco na próxima fase, semifinal, e aí tá a 2 passos do título, né? Se tirar o Vasco, vai à final. E aí, meu amigo, é briga de foice como sempre. Mas é isso, eu queria estar postando mais uma vez os vídeos e melhores momentos do jogo para vocês aqui, só que a Eleven Sports me deu uma catucada, pediu para eu retirar os vídeos do ar que eu vinha postando, então a partir de agora eu pretendo fazer esses vídeos pós-jogos para dar o meu parecer para vocês sobre o que foi a partida e infelizmente não poderei mais postar os melhores momentos / gols para vocês poderem acompanhar, beleza? Lembrando que hoje, 8 horas da noite, tem live Passa Régua pra gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis.